Olá, meus amados, que a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração, na tua casa, na tua família, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. E estamos falando aí sobre o tema a existência de Deus, né? Começamos o estudo falando sobre isso daí, e hoje eu quero falar sobre quem Deus é. É difícil apresentar aí em poucas palavras quem Deus é, né? Como eu disse no vídeo anterior, você apresentar para as pessoas dizendo que Deus é o que é, isso daí não vai convencer ninguém, né? E é difícil também expor aqui, em tão pouco tempo, o dono do tempo. Então eu procuro trazer aqui algumas informações para ajudar você a conhecer a Deus e poder explicar também para as pessoas quem Deus é. Muito bem, amados, e para explicar aqui para você quem Deus é, eu quero ler aqui a nível de introdução um versículo que se encontra no livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, o versículo 3, a qual vem dizendo assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Amados, é muito importante nós sabermos quem Deus é. Então nós podemos dizer aqui que Deus ele é a força na ação, ele é o dono da vida, né? E dizer aqui também que o homem sem Deus, ele não passa de um ser inanimado. E nós vemos também que Deus, amados, ele é soberano, ele é absoluto, ele é infinito e ele é o criador do céu e da terra. Como diz aqui em Gênesis capítulo de número 1, versículo 1, Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus. Então ele é o Criador, e é sobre isso que eu quero explicar para você quem Deus é. Ele é o Criador. Mas antes, a Bíblia vem dizendo aí também que Deus ele é Espírito, né? O Evangelho de João capítulo de número 4, versículo 24, Jesus fala assim para a samaritana: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia diz também, amados, que Deus ele é eterno. Salmo 90, versículo de número 2, vem dizendo assim, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A Bíblia diz também que Deus ele é luz. 1 João capítulo de número 1, versículo de número 5 diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciado é esta, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E a Bíblia também diz que Deus ele é um Deus fiel. Deuteronômio capítulo de número 32, versículo de número 4 vem falando assim, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então, Deus ele é fiel para com aqueles que o amam e cumprem os seus mandamentos. Ainda 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 13, vem falando assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma poderá negar-se a si mesmo. E a Bíblia também fala que Deus ele é fogo consumidor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24 vem falando assim: porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Ainda o escritor aos Hebreus diz assim no capítulo 12, versículo 29: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então veja quanta coisa nós podemos dizer aqui que Deus é. Mas eu quero destacar aqui com você alguns atributos de Deus e para entender um pouco mais, quem Deus é. E para isso daí nós precisamos entender o seguinte, amado, ter em nossa mente o seguinte, que Deus ele é o Deus criador. Pedro, isso daí eu já sei, Deus criou todas as coisas, mas como que elas foram criadas?
Para isso daí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você estiver acompanhando comigo, na sua Bíblia, lá em Apocalipse capítulo de número 4, versículo de número 11, a qual diz assim, ó: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Observa nesse versículo aqui o que vem falando. Tudo que você conhece, tudo que é criação de Deus, foi criado porque foi a vontade de Deus. E nós vemos aqui também João falando que Deus ele é digno de quê? De receber a glória, a honra e o poder. Então tudo que Deus criou, nós vamos ver aqui nesse tópico que foi para a honra, a glória e o louvor dele. Então você, como criação de Deus, você tem que viver para a honra, glória e louvor de Deus. Deus ele criou todas as coisas, amados, não foi porque ele estava na solidão, não. A criação do mundo foi fruto de um amor transbordante de Deus. E isso daí mostra para nós que tudo aquilo que nós formos fazer, amados, nós temos que fazer com amor. Temos que fazer ali de uma maneira que expresse o prazer que nós estamos fazendo, seja qual coisa for, menos coisas erradas, porque quando você vai fazer tudo com prazer, você não vai fazer a coisa errada, né? E as pessoas hoje andam fazendo tudo errado aí, porque faz de uma maneira emburrada, forçada, obrigada, e aí acaba saindo coisas que não deve. Então, nós precisamos entender aqui que Deus, ele sendo o Deus Criador, ele fez tudo segundo a sua vontade e segundo a sua sabedoria. Não foi assim de qualquer jeito, não. O salmista, ele diz lá no Salmo 104, versículo 24, ele diz assim, ó: Que variedades, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes, cheia está a terra das tuas riquezas. Então veja que ele fez com sabedoria, amados. Aí no salmista diz lá no Salmo 135, versículo 6, que Deus fez tudo do jeito que ele quis. Salmo 135, versículo 6 diz assim: Tudo quanto aprove ao Senhor, ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos, tudo como aprove ao Senhor, ou seja, tudo foi feito como Deus quis, nada foi feito fora da vontade de Deus. O ser humano que tem costume aí de questionar, interrogar e não está contente com o que ele tem, mas tudo na tua vida foi feito conforme Deus quis. Tudo que existe não foi criado por um acaso, foi tudo planejado. Você precisa entender isso. A tua vida é um projeto de Deus, é um plano de Deus. Deus planejou tudo para que você fosse do jeito que você é. E veja que Deus, quando ele projetou tudo isso daí, planejou tudo, ele colocou também no coração do homem, o desejo de planejar, de projetar. Deus, quando criou você, ele colocou no teu coração isso daí. O problema é que muitas vezes você não senta para planejar, para projetar. Por isso que as coisas às vezes dão errada na nossa vida, amados, porque queremos atropelar tudo, mas é necessário projetarmos. Olha, Jesus, ele diz assim lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28, ele fala assim, ó: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se vai ter meios para concluir? Então Deus colocou no coração do homem esse desejo de projetar, de planejar, assim como ele fez. Deus criou o universo não por uma necessidade dele, mas apenas porque foi ali um desejo que ele teve de criar tudo que existe.
Assim como nós vemos aqui a palavra lá em Apocalipse capítulo de número 4, versículo de número 11, né, que ele fez tudo segundo a sua vontade, a sua intenção, o seu desejo, e a única razão de tudo isso daí existir é porque foi a vontade de Deus, para que a criatura louve, dê honra e glorifique o nome do Senhor, não para que a criatura seja louvada, né? E para isso daí, amados, eu quero levar você a entender aqui algumas colocações que é muito importante para a tua vida. Primeiro, Deus criou o universo do nada, né? Tudo passou a existir aí do nada, não foi algo que muitos aí ensinam que Deus pegou uma partícula dele ali, uma essência dele, foi criando, não, nada disso, amados. A terra não é divina, é a segunda colocação aqui que eu quero que você entenda também. A terra não merece aí ser louvada, Deus não criou a terra para isso. Olha só, as coisas criadas não representam a divindade e não são dignas de louvor também não. Você não tem que ficar louvando a natureza, louvando a terra, adorando a terra, nada disso. O único que merece toda a honra e toda a glória, como nós vimos aqui em Apocalipse 4:11, é o Senhor. Ele é digno de toda a honra e toda a glória, porque tudo foi criado segundo a vontade dele. Terceira colocação aqui, o sol, a lua, as estrelas, os planetas, eles existem para iluminar a terra. Deus os criou para iluminar a terra e são criação do Deus soberano. Eles não têm influência nenhuma sobre o destino do homem, né? Os planetas, a lua, o sol, as estrelas não têm influência nenhuma para revelar o futuro do homem, amados. Número 4, não existe nada de mal na criação que Deus fez. Tudo foi declarado bom quando Deus terminou. Todas as coisas que Deus terminou ali, vem dizendo assim, e viu Deus que era bom. E número 5, não existe o profano. Tudo é de Deus e, portanto, tudo é santo e sagrado. Agora, depois da queda, né, aí sim passou a existir uma distinção entre o pecado e o que é santo, mas não o sagrado e o profano, isso daí não existe, tá? Que fique bem claro, Deus não criou nada profano. Agora, para nós entendermos melhor a criação de Deus e aplicar na nossa vida, eu quero levar você a refletir aqui sobre alguns padrões, né, que existe e a qual Deus aplicou na criação. Foi assim, ó, a declaração de Deus, e disse Deus. Deus está dizendo ali, então você tem que ter também esse padrão. Agora eu quero que você olhe para você, o que você tem dito, o que você tem declarado na tua vida? Quando você levanta aí de manhãzinha, o que você já levanta declarando? Segunda colocação aí, houve uma ordem, Deus deu ali uma ordem, haja. E as coisas aconteceu. Agora eu quero que você aplique para a sua vida isso daí. Qual os seus planos para cada dia da tua vida? Será que você tem feito planos? Será que você tem declarado, tem dado esta ordem? Terceira colocação, houve ali um relato, né? E assim se fez. Então houve um relato, Deus relatando aquilo que Ele criou. Agora, de que forma você tem buscado os teus ideais? Qual é a maneira que você tem buscado os sonhos da tua vida? Quais são os teus sonhos? Quarta colocação aqui é, houve uma avaliação, né? E que avaliação foi essa? A Bíblia diz assim, e viu Deus que isso era bom. Amados, eu quero que você olhe para isso daqui e entenda o seguinte, como você está avaliando os seus feitos? Olha, aquilo que Deus fez, Ele viu que era bom. Agora, e os teus feitos, como você tem avaliado eles? Será que tem sido aí algo bom ou será que tem sido algo ruim?
Então são aí padrões que você tem que estabelecer na sua vida. E aí o número 5 agora, houve uma estrutura cronológica. E qual era essa estrutura? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o sétimo dia. É interessante que a nossa semana tem aí 7 dias. Então esse padrão tem que ser aplicado em cada dia da tua vida, todos os dias da semana. Amados, é coisa que às vezes não fazemos, porque não temos uma estrutura cronológica, né? Não separamos tempo para as coisas, andamos atropelando o tempo, a correria do dia a dia acaba atropelando tudo e aí então se torna uma bagunça. Observe que Deus mesmo, ele proclamou ali todas as obras das suas mãos quando ele completou tudo, né? Olha o que diz aí o Gênesis capítulo 1, versículo de número 31, diz assim, ó: E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã e o sexto dia. Então tudo que Deus fez ali, ele viu que era bom. O propósito de Deus aqui era manifestar a glória dele sobre a criatura, a fim dele receber a honra, a glória e o poder que lhe é devido, né? Assim como nós vimos lá em Apocalipse 4:11. Tudo que Deus fez foi para isso daí. Agora, para quem você está aí dando glória e honra, né? Para quem você está aí louvando? Então, amados, nessas coisas aí que é importante você pensar. Olha, o que nós precisamos entender é que cada parte do mundo está onde Deus queria que estivesse, né? Porque Ele sabe o que é melhor para cada parte. Isso daí você tem que ter em mente. Deus é o Criador, então tudo está como Deus quer que esteja. Nada está fora da vontade dele. A tua vida está como Deus quer que esteja. Mas ninguém merece essa vida que eu estou vivendo. Amados, às vezes é porque você fugiu dos planos de Deus. Você precisa entender que você está onde Deus quer que você esteja. Talvez você diz assim: se eu pudesse eu mudaria da minha casa, porque eu não gosto do meu vizinho. Você está onde Deus quer que você esteja, porque Deus tem planos para você aí. E o teu vizinho é do jeito que ele é, porque Deus tem planos na tua vida para com a vida dele. Então você não tem que ficar questionando, você não tem que ficar reclamando. As coisas são assim porque às vezes aquilo que você tem feito não tem sido bom, né? Você às vezes não está contente, não está satisfeito com o que você é, com o que você tem, porque às vezes você tem feito coisa errada. Eu vou parar por aqui esse estudo, amados, para não ficar muito longo o vídeo, né? E tem muitas coisas para ser dita aí. No próximo vídeo eu quero estar falando com você sobre o Deus onisciente. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida, assim como Ele tem abençoado com essa palavra. Deus te abençoe no nome de Jesus.